Oi, pessoal. Estamos iniciando a sexta aula da matéria de controle de doenças e pragas e dando continuidade esse importante assunto que é o receituário agronômico. Na aula de hoje, a gente inicia colocando quais são as atribuições que são necessárias para que se faça a prescrição do receituário agronômico, né? A sociedade ela coloca que para se fazer a prescrição do receituário, o profissional, qual a atribuição tem que ter? Ele tem que ser legalmente habilitado, que em tese ele tenha o conhecimento que seja necessário para fazer o diagnóstico e decidir pela necessidade ou não do uso de um agrotóxico. É fundamental que o profissional que vai prescrever essa receita, ele conheça o local, ele faça avaliação da devida necessidade do uso do agrotóxico e que todo o que envolve nesse processo. As condições ambientais, aonde ele vai estar liberando que tipo de aplicação, se vai ser a possibilidade de uma aplicação aérea ou somente uma aplicação costal que é competente para aquela situação, as condições da cultura, vocês vão ver se aí logo em seguida, em outras transparências, a gente vai estar comentando que o ambiente ele é ponto fundamental para que seja feita a prescrição do receituário agronômico. As vizinhanças, a questão do caráter econômico dessa aplicação e do estágio que essa doença está. Não adianta o cara prescrever para um produtor rural a necessidade de um uso de um agrotóxico, sendo que a praga já se instalou de repente e por mais que você queira fazer a recuperação dessa produção, dessa cultura que você vai, o dano já está causado. Então, se o produtor fizer uma aplicação, depois verificar que essa aplicação não conseguiu resolver o problema porque o período de aplicação estava fora, ele pode processar esse engenheiro agrônomo, esse profissional que prescreveu a receita, e isso pode levar a sanções penais graves, até a perda do próprio CREA. Então aqui a gente está colocando que o profissional tem que deter esses conhecimentos, precisa conhecer a verdadeira necessidade para fazer o diagnóstico, decidir pelo uso ou não do agrotóxico. Qualquer aplicação que seja desnecessária ou que seja feita de forma incorreta constitui uma agressão ao ambiente, à condição que o produtor vai reverter esse quadro e com a possibilidade dele ainda manter lucro nessa venda dessa cultura. Aí a gente já tem aqui a questão da justificativa legal. Nós já começamos a comentar isso, vamos aprofundar um pouco mais. A receita agronômica, então, vai muito além de uma exigência legal para o comércio do agrotóxico e se justifica apenas se houver a efetiva participação do profissional. Então, o produtor não pode simplesmente chegar numa revenda, falar que está com problema, comprar o produto e levar esse produto sem a devida consulta profissional de um técnico que seja habilitado a prescrever essa receita agronômica. Tem que haver a participação desse profissional, porque esse tem que assumir a responsabilidade pela necessidade e pelos resultados desse tratamento. Desde que o agricultor respeite as recomendações contidas na receita, o produto tem que funcionar, o produto vai ter que dar resultado, a solução
do problema vai estar diretamente ligada à eficiência que foi colocada através de um produto e da maneira que foi usado esse produto prescrita dentro de um receituário agronômico. E claro que as demais orientações que são prestadas pelo profissional, o tipo de maquinário a ser utilizado, a dose, horário de aplicação, e aí entra outros fatores que estão além do que é aquilo prescrito no receituário agronômico. Por isso que é importante o profissional estar lá, porque não é tudo que vai ficar mastigado, não é tudo que vai ficar assim disponibilizado para a utilização do produto no receituário. Uma condição, por exemplo, da qualidade da água, né, da aplicação, se é uma água dura, se é uma água com pH que não é o adequado para aquele uso daquele produto, se as misturas que vão serem feitas dentro desse tanque, ele possa realmente ter compatibilidade. Não pode haver incompatibilidade química. Então, são outros fatores que o profissional que está prescrevendo esses produtos no receituário, ele tem que estar acompanhando. E isso, muitas vezes, é o resultado negativo de uma aplicação, porque são pequenos detalhes que não foram observados para o bom resultado dessa aplicação. Vamos por um exemplo de um produto que precisa de claridade. Precisamos da luz solar, não pode ser um produto ser aplicado à noite. Isso se passar desapercebido, não houver a informação adequada para o produtor e ele faz uma aplicação à noite, ele pode alegar que a informação não foi passada para ele. E isso vai contra aquilo que nós estamos colocando, de que o profissional tem a devida responsabilidade de avaliar todos os itens que fazem parte para obter o sucesso de uma aplicação agronômica e para que essas questões agronômicas sejam suficientemente necessárias para o sucesso do empreendimento do agricultor. Aqui a gente já começa como orientação aos profissionais das condições, das considerações básicas para o receituário agronômico. Como primeiro ponto é a questão do objetivo da norma legal, que exige a apresentação da receita antecedendo a venda e limitar o uso do agrotóxico. É aquilo. Tem necessidade do uso? Tem. Então vamos prescrever a receita. Então, antes de prescrever a receita, ele precisa estar colocando muito claro da necessidade do uso desse agrotóxico. Mediante a formalização de uma recomendação técnica que consiga minimizar os riscos da utilização desses produtos, para evitar uma possível deriva, avaliar as condições climáticas dessa aplicação. Todas as recomendações técnicas devem ser formalizadas antes da prescrição desse receituário. E que o nosso produtor tenha total ciência de qual é o objetivo principal e quais os pontos que ele vai ter que estar com total atenção para que se consiga a eficiência dessa aplicação. Então, o agricultor ou o usuário, ele vai estar adquirindo e utilizando um agrotóxico somente se ele for autorizado por um profissional, que é legalmente habilitado para isso, mediante a apresentação da respectiva receita agronômica.
por que está colocando dessa forma? Se chegar uma fiscalização, se estiver utilizando um determinado produto e o fiscal perguntar para o produtor com base em que você está fazendo essa aplicação, o produtor vai ter que falar com base nessa recomendação técnica prevista nesse receituário. Se ele não tiver essa receita, ele vai ter que comprovar que ele é um profissional que está habilitado a fazer aquela aplicação. Mas mesmo assim, ele tem que ter, junto com a nota fiscal do produto que está sendo utilizado, quem vendeu emite a receita. Então, independente se é um agrônomo que está fazendo uma aplicação em sua propriedade, ou ele prescreve a sua própria receita, mas mesmo assim ele tem que estar autorizado junto à empresa que ele está adquirindo para se fazer essa compra desse produto. Ele vai ter que apresentar essa receita pronta e mediante a todos os dados necessários para a aquisição desse produto. Já o profissional que faz emissão da receita, ele deve conhecer a situação real. Voltamos a replicar, isso é extremamente importante, e a gente está colocando que o conhecimento do local da aplicação é responsabilidade do profissional que está fazendo essa receita. Ele vai ter que conhecer o local, a propriedade. Muitos problemas ocorrem no sentido que o profissional vai estar fazendo uma receita com base na informação que o produtor está passando para ele numa loja. Eu estou com um problema lá, está desse jeito, eu já fiz a aplicação no ano passado dessa forma e deu certo, mas o que me garante que realmente é a mesma condição, seja a mesma praga, o estágio da cultura é a mesma. Então, essa situação real que envolve o uso do agrotóxico, ele envolve o profissional conhecer in loco, né, onde vai ser aplicado o produto, o seu entorno, ver se a vizinhança não está muito próxima, para ter os devidos cuidados com deriva, quais são as culturas que esse ano estão no entorno dessa cultura que está sendo utilizada. Vamos dizer que eu estou plantando soja e no entorno dessa área, meu vizinho tenha lá plantação de amora que vai ser destinado como alimentação de bichos da seda. Se eu causar uma contaminação da amora, eu vou estar causando uma alta mortalidade nesse bicho da seda, que vão se alimentar dessa amora, e isso vai trazer para o produtor rural uma necessidade de indenizar esse vizinho pelo prejuízo que teve. E se ele tiver com o receituário agronômico claro que foi autorizado, que podia ser aplicado dessa forma, nesse horário, e não teve essa preocupação da faixa necessária para se proteger, a condição de velocidade de vento, a umidade relativa do ar, para que se não tenha essa deriva, tudo isso não for devidamente avaliado pelo profissional que está prescrevendo essa receita, o problema pode ser voltado para o próprio profissional que fez essa receita. Muito bem. Entramos também na questão de
cumprir a função na defesa vegetal de se considerar o conjunto de conhecimentos técnicos e fitossanitários para o manejo integrado de pragas. O que envolve esse procedimento, pessoal? Vamos trabalhar num exemplo típico de nossa região aqui, que é na cultura da mandioca. Uma das principais pragas da cultura da mandioca é a lagarta. A lagarta, que ela é muito bem controlada através da utilização de bacilos, onde você tem aí a utilização da própria lagarta adoentada pelo ataque feito, me fugiu o nome, e essa praga ela é controlada através de uma aplicação que é um manejo sem uso do agrotóxico. É utilizado essas lagartas que aparecem doentes na cultura, no terceiro a quinto instar da lagarta, ela é atacada e pós-pulverização feita utilizando essa própria a lagarta que foi utilizada já contaminada pela doença que controla essa lagarta, e essa pulverização ela é um controle não químico. E com isso eu mantenho uma incidência de pragas no controle. Se eu entrar com uma aplicação química perdendo esse controle de manejo de praga, utilizando a própria doença que combate essa lagarta, eu vou causar um desequilíbrio. Esse desequilíbrio pode trazer não só para a área de mandioca da propriedade, como seus vizinhos também. Então não é recomendada a utilização de produtos químicos, no caso inseticida, para controlar a lagarta da mandioca. E aí é uma das condições que eu preciso estar avaliando em termos de fitossanidade e de fitotecnia, quer dizer, o produto que eu vou conseguir ter efetiva ação, né, um produto fitotécnico que dentro daquele manejo, daquele planejamento, ele foi previamente programado para o uso e controle da praga que está atacando a minha cultura que eu estou desenvolvendo. Então, a interação química deve ser utilizada somente após considerar todas as demais alternativas de controle. A química, então, ela passa a ser o recurso final. Eu não tenho como fazer um manejo integrado de pragas, eu não tenho inimigo natural, eu não tenho um manejo ecológico que pode ser feito, aí eu parto para o princípio de utilizar o agrotóxico propriamente dito. Da análise do problema até a decisão do uso do produto, é imprescindível a participação efetiva do profissional. Quer dizer, o profissional vai ter que conhecer, como nós já falamos nos slides anteriores, conhecer todo o ambiente que está sendo desenvolvida essa cultura. O profissional vai ter que conhecer o loco, fazer toda a entrevista necessária para poder fazer esse diagnóstico. E a escolha do produto, então, passa a ser outros critérios.
quais critérios são esses? Primeiro, o custo-benefício. Será que essa cultura, pela produção que ela vai ter, pelo estágio que ela está, se eu for aplicar um produto que tem um custo X, ele vai trazer resultado? Será que eu, no ponto de vista econômico, isso vai ser viável? Ecologicamente falando, eu não vou causar um desequilíbrio ecológico e poder trazer outras consequências para a minha cultura e até pela propriedade como um todo? E se tem praticidade do uso, se é prático se fazer essa utilização. Então, antes de se fazer uma intervenção química, eu vou ter que fazer essa análise. Análise do problema, da decisão do uso do produto, também a questão do produto, as características, se esse produto realmente resolve o problema, se ele tem a indicação, se ele tem o registro para aquela cultura, aquela praga, e ainda por cima a fazer avaliação do custo-benefício, se realmente eu vou trazer um retorno positivo no ponto de vista econômico para aquela situação de aplicação. Muito bem. O responsável técnico, então, deve cercar-se de todos os cuidados para que o agricultor tenha as informações suficientes para a aquisição do produto correto. Então, ele vai ter que estar calçado das informações de condição de aplicação. Que horário que o senhor costuma aplicar o produto, qual é o seu pulverizador, qual é as pessoas que são responsáveis por essa aplicação, ele é habilitado, ele sabe usar o equipamento de proteção, o agricultor está disponibilizando o EPI adequado para aquela situação de aplicação. Então, todos esses fatores a gente vai ter que estar avaliando antes ainda de se cercar da aquisição do produto correto. É fundamental que ele receba essas informações. Olha, o horário de aplicação é essa, a dosagem do produto é essa, o residual desse produto é para tantos dias. Se houver uma mudança climática, falta de chuva, ou ocorrer uma chuva excessiva logo após a aplicação, qual é o tempo de formação de massa verde nova que não está protegida pelo produto aplicado. Eu aplico o produto, com 7 a 10 dias, eu tenho uma brotação onde aquelas folhas novas todas já não tem mais o residual do produto, se não é um produto que seja de translocação. Ele, nessas folhagens novas, não vai ter a proteção. Então, a adequada repetição de aplicação, se for necessária, tudo isso tem que ser muito bem estudado pelo técnico que está fazendo a orientação. Saber que existem condições mínimas para se fazer uma mistura de tanque, quais são as sequências de produto a ser colocado no tanque, porque um problema grave é a utilização de sequência errada da mistura de tanque. Também tem que estar muito bem orientado, sempre orientar o produtor que primeiro a gente mistura dos produtos mais difíceis de serem dissolvidos na água para os produtos mais fáceis. Então, produto pó molhável, depois são os produtos WG, grânulo dispersível em água, depois eu vou estar trabalhando aí com os produtos que são à base de óleo, concentrado emulsionável, aí vem as soluções aquosas, aqueles produtos à base de água,
os produtos solúveis em pão, produto pós-solúvel. Então, tem toda uma sequência que esse produtor, mediante a mistura de tanque que ele está se predispondo a fazer, ele saiba que não vai fazer um erro no tanque, formando uma borra, formando uma massa que de repente a gente nem consegue fazer uma aplicação. O que passa a ser também importante a gente avaliar? Que a aplicação de um agrotóxico previsto e autorizado pela emissão da receita é apenas uma das etapas do planejamento fitossanitário. Este planejamento ele deve estar formatado, englobado em outra estratégia de manejo integrado. Quer dizer, antes de instalar a cultura, eu tenho que fazer um planejamento. Quais serão as práticas de controle culturais que eu vou estar fazendo? Se eu vou fazer cultivo, se existem determinados tipos de poda que eu vou ter que fazer, quando eu vou trabalhar em ação física, quando eu vou trabalhar em ação biológica, isso quando for possível naquela lavoura, naquela cultura. Então, o estudo prévio estabelecido de um planejamento hoje é fundamental. Na etapa de controle químico, que foi previsto nesse planejamento, o profissional deve escolher a melhor opção dentre todas as alternativas que são válidas antes de iniciar qualquer indicação, considerando para efeito de comparação o que eu preciso saber se é eficiente esse procedimento que eu estou adotando, visando a segurança não só do ambiente, não só do consumidor, né, que vai futuramente consumir essa verdura, esse legume, essa fruta, também do próprio aplicador, que durante essa fase de aplicação ele não venha a sofrer qualquer dano à sua saúde, à sua condição física, né? Então o aplicador deve estar ciente de qual é o risco de intoxicação. E isso é avaliado também pela classificação toxicológica do produto. O produtor ele tem na receituário agronômico essa avaliação de quanto é perigoso esse produto. Esse ano vai ser alterada aquela classificação toxicológica que nós tínhamos apenas 4 faixas. Nós tínhamos o vermelho, extremamente tóxico, o amarelo, altamente tóxico, o azul, medianamente tóxico e o verde, pouco tóxico. Agora vai ser alterado. As nossas bulas vão estar recebendo outras informações para que a gente possa estar, na hora da emissão do receituário agronômico, colocando por maior clareza o que aquele produto pode fazer se a pessoa ficar exposta àquele produto. Então, essa praticidade tem que estar bem clara na receita agronômica que vai ser disposta. E, lógico, que essa estratégia do planejamento vai envolver, no planejamento fitossanitário, vai envolver custo. Mediante ao custo que foi feito a comercialização dos produtos nos últimos anos, com o crescimento dos custos operacionais, de mão de obra, a questão de quanto que o mercado está pagando essa cultura, o volume de mercado que está se plantando para saber a lei da oferta e procura, tudo isso envolve um planejamento fitossanitário antecedendo até a implantação da própria cultura. Então, o receituário agronômico envolve todo o processo e a emissão da receita é apenas a parte final da condição indispensável para a aquisição
de um produto. Okay? Então, dessa forma, a gente avaliou na aula de hoje essa condição do que o profissional precisa ter, os cuidados, a parte do que lhe cabe em avaliar o ambiente que vai ser aplicado, o local. Então, é de suma importância que o profissional que prescreve entenda a sua responsabilidade e quais são os conhecimentos que ele precisa ter e o cuidado para se fazer uma receita agronômica. É uma coisa que não pode ser simplesmente ordenada por uma loja que vai vender um produto e que saia de maneira mecânica e que o profissional apenas assine a indicação do uso do produto que foi vendido por um balconista. Esse profissional tem que entender a responsabilidade que tem e acompanhar mais de perto esse procedimento, esse processo que envolve a venda, a utilização, como também como que se faz os preparos para essa aplicação. Na próxima aula, a gente já entra no conteúdo da receita agronômica. Vamos estar andando passo a passo o preenchimento da receita agronômica. Quais são os itens que obrigatoriamente têm que estar embutidos nessa receita, que é previsto no Decreto Federal 4074/02, em seu artigo 66, que nós vamos estar estudando na próxima aula. Grande abraço a todos, cuidem-se bem, fiquem com Deus.